Olá, meus amigos do Nefatual, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à aula de hoje, que vai ser, na verdade, um bate-papo e uma conversa sobre a genética na prática da nefrologia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começar hoje chamando já a nossa entrevistada de hoje, né, que hoje a gente tem muito que aprender sobre um tema que aparentemente é um tema muito distante da prática da nefrologia, mas que vem se tornando um tema extremamente comum e discutido nos congressos e discutidos na prática, na verdade, da nefrologia. Então eu vou convidar aqui logo a doutora Maria Isabel de Holanda. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui comigo. Muito bem. Maria Isabel de Holanda, a famosa Bebel. Não é isso? Isso Tudo aí, isso bom? aí. Como é que Tudo você bom, está? Luiz? Tudo bem. Eu vou apresentar você. Eu sei que muitos conhecem já a doutora Maria Isabel. Ela é a responsável científica pela diretoria científica, diretora científica da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a sede do Rio de Janeiro, SONEG. Ela é chefe, veja só, viu, com quem eu vou conversar hoje. Ela é chefe do Serviço de Nefrologia e Transplante Renal do Hospital Federal do Bom Sucesso, é diretora científica da SONEG, ela é membro do Comitê de Doenças Raras da SBN, ela é nefrologista do Procardíaco, tem mestrado e doutorado pela UERJ em lúpus e transplante renal, ou seja, genética, imunologia, coisa interessante, importante, e que é negligenciado, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E ela me disse que estava começando um pós-doc, não é isso? Em genética e complemento, estudo do complemento na Fiocruz, ou seja, é uma pessoa que vai conseguir ensinar para a gente hoje o que a gente precisa saber. E além disso, ela tem as maiores referências, as melhores referências. Toda vez quando eu disse, anunciei que ia ser você, Bebel, um monte de gente veio falar para ela, que coisa boa, vai conversar com a Bebel, ela é ótima, foi minha professora, ela foi me ensinou muita coisa na residência. Assim, você tem todas as melhores qualificações possíveis. E apesar de a gente não ter se conhecido pessoalmente, assim, há um tempo atrás, está sendo um prazer conhecer você. Você é muito simpática e tem as melhores referências possíveis. Então, obrigado por ter aceitado o convite, né, para participar da live e para poder tentar ajudar os nefrologistas e os clínicos a entenderem como é que a genética pode se aproximar da prática nossa e como é que a gente pode ajudar mais nossos pacientes com os testes genéticos. Então é isso, boa noite. Bom, queria aí agradecer depois desses elogios, falar, Luiz, sou sua seguidora já há muito tempo, aprendo aí no seu Instagram. Ele é super elucidativo, acho que é um Instagram que tem um conteúdo excelente, fico lisonjeada com o convite. E assim, eu quero falar para se tiver geneticista assistindo, para não me achar mentira, porque assim, o que eu vou falar é realmente o básico do básico. Eu acho que a genética hoje em dia ela faz parte da realidade da medicina, não só da nefrologia. Então é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu estou aprendendo, né? Porque a genética na nefrologia eu acho que está engatinhando e está todo mundo aprendendo. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e vamos ver se eu consigo passar alguma coisa nova aí para o Então, pessoal. vamos lá. Para mim, com certeza, eu bolei aqui as perguntas e para mim, com certeza, vai ser enriquecedor e eu espero que para todo mundo seja enriquecedor também. Então, vamos lá. Vamos começar assim pelo básico, uma coisa mais didática, para quem está aí nos assistindo, entender, primeiro, a importância da genética na prática da nefrologia. Eu acho que a gente tem muito conhecimento ainda que a gente não tem acesso, né? Mas qual é a importância da genética ou das doenças genéticas ou da investigação genética na nefrologia que saia daquela coisa do livro-texto, do artigo científico estrangeiro e que entre na vida do dia a dia do nefrologista? Qual é a importância dela? E depois a gente vai conversar sobre as principais causas, as principais doenças e como é que a gente faz a investigação. Bom, acho que assim, a genética atualmente, como é que eu vejo? Eu acho que tem muita doença que a gente não dá o diagnóstico e aí acaba chamando a doença de indeterminada e na verdade não é uma doença indeterminada. É uma doença que realmente a gente não fez o diagnóstico e não sabe qual é
a sua etiologia. Então, eu acho que a genética entra muito nesse contexto de ajudar a entender o diagnóstico daquele paciente, de poder fazer um diagnóstico, de poder mudar a vida, não só daquele paciente, mas de uma família inteira, e muitas vezes mudar o curso da doença do paciente. Então, acho que muitas vezes a gente pega, quem trabalha com transplante, com diálise, pega aqueles pacientes com doença indeterminada, às vezes é um paciente que já ficou percorrendo aí 5, 10 anos e ninguém fez um diagnóstico correto. E aí a genética ela vem para ajudar nesse contexto e no contexto também das próprias doenças genéticas que a gente conhece, já bem conhecidas como a doença renal policística, que a gente sabe que tem um componente aí importante, que a gente avalia também não só aquele paciente, mas como a família inteira. E eu acho que é mais uma ferramenta no diagnóstico diferencial que a gente faz para aquele paciente. E é uma ferramenta que eu diria hoje que ela não deve ser assim a última ferramenta. Hoje em dia a gente tem que pensar no paciente como uma ferramenta, de repente, nos estágios até iniciais, quando a gente faz a consulta com o paciente. Então, a genética ela veio como uma ferramenta mais para ajudar nesses diagnósticos. Perfeito, perfeito. Então, é uma ferramenta que não é utilizada por muitos. Eu fiz uma enquete agora mais cedo e perguntei, você já fez algum teste genético? Você já fez algum? E quase 200 e pouquinhas pessoas responderam, e dessas 200 pessoas que responderam, 5% só já tinha feito algum teste genético, tinha solicitado algum teste genético. Ou seja, não é um teste do dia a dia do nefrologista, mas eu acho que com o tempo, principalmente o custo, diminuindo o custo, vai ser uma coisa mais próxima nossa, e a gente tem que lutar por isso, a gente tem que entender, e esse é um dos motivos dessa live, é tentar entender em que cenário a gente solicita. Desses pacientes, Bebel, qual é o percentual, por exemplo, daquele paciente que chega para a gente com etiologia indeterminada, digamos com uma doença renal crônica, já estágio 5, de etiologia indeterminada. Existe alguma estatística assim, pronto, esses pacientes aqui, qual é o percentual deles tem alguma doença genética que poderia talvez ter sido dado diagnóstico lá atrás, ou que tem uma importância grande quando a gente vai pensar em terapia renal substitutiva de transplante renal, sugerir um transplante renal, ou então aquele paciente que teve refratariedade no tratamento de uma doença possivelmente glomerular, e aí que você tem uma gesto genética, ou tem um Alport se manifestando como uma gesto secundária. Em que percentual a gente está hoje aí, da estimativa de que as doenças de base genética influenciam a doença renal crônica? O que a gente sabe, assim, cerca de 15% dos pacientes, pelo menos aqui no Brasil, eles chegam para a terapia renal substitutiva com um diagnóstico de doença indeterminada. Mas em relação à literatura, a gente não tem esses dados no Brasil, porque realmente os genéticos aqui estão engatinhando, como eu falei. Mas o que a gente tem de literatura, e a gente tem alguns artigos, né, de autores que pegavam uma população de doença indeterminada, avaliavam o exoma, genoma desses pacientes. Cerca de 40% a 50% desses pacientes, depois de uma análise genética, tinham um diagnóstico determinado por aquele teste. Então, assim, a gente sabe que em alguns casos, por exemplo, glomerulopatia, a gente tem um registro de doenças raras europeu, eu acho que é um dos únicos que tem, publicado até recentemente. E aí, nesse registro, ele mostrou assim, que a porcentagem das doenças, a maior parte das doenças registradas de doenças raras nessa coorte foram glomerulopatias, sendo que das glomerulopatias, quando você fazia análise genética, 50% vinham com uma análise genética positiva, principalmente aquelas GES córtico-resistentes. Uma total diferença no diagnóstico, porque às vezes você está tratando um paciente com uma GES que não está respondendo à imunossupressão, e você sabe que, na verdade, não tem que fazer imunossupressão naquele paciente. Inclusive, pacientes que, antes do transplante, você submete a plasmaférese, você submete a um risco maior, porque ele vai estar muito imunossuprimido, e, na verdade, ele não tinha que ter feito nada daquilo. Se você tivesse feito um teste genético, você teria mudado o curso daquele paciente, da doença, inclusive do tratamento que você faz. Aqui, a gente sabe que em alguns lugares, poucos do Brasil fazem. Infelizmente, os testes genéticos ainda não tem, assim, popularidade, assim, a gente não tem local no SUS que faz. O que a gente sabe são testes genéticos para doenças neurológicas. Aqui no Rio a gente tem o Instituto Fernandes Figueira, e lá eles fazem testes genéticos, mas mais para doenças neurológicas, para síndromes raras.
mas a gente não tem nenhum lugar no SUS que disponibilize isso para a gente, só quando você está atrelado a uma pesquisa clínica ou a um estudo. Então, em relação às CACUTs, né, que são outras anormalidades, a gente sabe que nesse registro europeu, as CACUTs são as anomalias congênitas do trato urinário, que a gente vê bastante nas crianças. Cerca de 24% dos pacientes, quando eram submetidos a uma análise genética, todos os pacientes, quando eram submetidos a uma análise genética, 24% tinham alguma alteração genética identificada. Da mesma forma como outras doenças, as tubulopatias, eram cerca de 19% dos pacientes com tubulopatias que eram submetidos à análise genética, 19% tinham uma identificação genética ali de alguma alteração identificada. Então, a porcentagem, a gente sabe que em relação às doenças indeterminadas, 50% dos pacientes que fizerem alguma análise genética vai ter seu diagnóstico. E em relação às outras doenças, tem aquelas porcentagens específicas, porque mesmo fazendo análise genética, nem todo mundo vai ter aquele diagnóstico que a gente gostaria, né? Mas a porcentagem é mais ou menos essa. E eu acho que isso aí muda, inclusive, o curso em relação ao preparo desse paciente para o transplante, em relação ao tratamento que você vai submeter aquele paciente. Enfim, é mais ou menos essa porcentagem. A gente não tem dados robustos na literatura, porque a análise genética ela está sendo ainda muito estudada no mundo inteiro em relação à nefrologia que eu estou falando, né? A gente tem grupos na Itália que estão fazendo genoma de populações inteiras para entender as doenças renais. A gente teve um Antonella aqui na Mayo Clinic, que teve no Rio. Ele lá na Sardenha, ele está fazendo uma análise de genômica da população daquela ilha para entender as doenças renais. Então, acho que mais para frente a gente vai ter mais dados, né? Tá, então interessantíssimo, interessantíssimo. Eu tentei fazer um resuminho aqui. Então, das etiologias indeterminadas, 50% elas podem ter alguma alteração genética, né, que você falou. Sim. 25% das doenças do trato urinário dos CACUTs são doenças que têm base genética. E das glomerulopatias, 50%. Né, que estão 50% também. Então, é muito alto. Muito alto. É muito alto. É muito alto. Muito alto. Então, isso quer dizer o quê? A implicação prática disso é que uma vez que eu estou fazendo imunossupressão para um paciente que tem uma doença genética, a gente, na verdade, está sendo, de certa forma, a gente não tem muito acerto, mas de certa forma a gente está sendo iatrogênico por estar tentando tratar com imunossupressão uma doença de base genética, né? Então, a ideia seria que na identificação de uma doença genética precocemente, a gente estaria diminuindo o risco desse paciente. Então, está aí um dos benefícios de a gente ter a análise genética dos pacientes, né? Tem até um estudo que ainda não foi publicado, que eu vi um pôster, na verdade, uma apresentação, né? De uma italiana que ela mostrou exatamente isso. Ela mostrou o seguinte: quando você... porque quando a gente avalia a análise genética, a gente pensa assim, não, a genética vai ser lá o último degrau da nossa escada, né? Porque você vai do mais barato para o mais caro. Aí você começa pedindo exame de sangue, exame de urina, aí você pede aqueles exames de sangue mais específicos, anticorpos, aí pede aquele exame de imagem mais específico e assim vai. E o doente vai rodando, às vezes até biopsia o doente, mesmo sabendo que a biópsia não vai te elucidar muito. Quando ela passou, vamos supor, quando você passa a análise genética para o terceiro ou quarto degrau dessa escada, ela fez um estudo de farmacoeconomia e ela observou que ela poupava 400 euros, 400 a 500 euros daquele paciente na vida que ele estava tentando fazer o diagnóstico. Ou seja, se você multiplicar isso por real, dá, sei lá, 3 mil reais. Vamos supor que a gente tenha 15% aí dos pacientes de terapia renal substitutiva com doença indeterminada, né? E 50% desses pacientes teriam um diagnóstico, vamos supor. Assim, eu tô fazendo um cálculo assim rapidinho, não tinha feito esse cálculo antes não, tá, gente? Aqui tá 140 mil pacientes em diálise. Se você pega desses 140 mil, vamos supor, 10% doença indeterminada, 14 mil, 7 mil teriam um diagnóstico, 7 mil vezes 3 mil, olha quanto que a gente não vai poupar do dinheiro público. Na verdade, assim, a gente acaba achando que a análise genética, por ser um exame muito caro, você tá... Ah, não, é um exame muito caro, não tem como fazer, vamos deixar por último. Não, e na verdade a gente está fazendo o errado. A gente tinha que botar ele como terceiro, quarto degrau, dependendo, logicamente, da história clínica daquele paciente, né? A gente não pode esquecer
da história clínica, da anamnese, né? Para também não fazer um exame à toa. Isso. Então, o que você quis dizer agora, Bebel, foi que é o exame, quando indicado de forma correta, custo efetivo. Não é isso? Ele é custo efetivo, ou seja, você consegue economizar dinheiro uma vez que você solicita ele de maneira correta. E aí vem a pergunta, né? Em quem é que a gente deve solicitar esse exame? Porque, assim, as doenças genéticas são inúmeras. A gente consegue detectar muitas vezes o gene, mas como a gente não tem um tratamento específico, além do que a gente já falou, de evitar o uso de imunossupressão, de ser iatrogênico, até de levar o paciente a ter complicações desde infecciosas, enfim, o uso de corticoide, que a gente sabe que é péssimo, inibidor de calcineurina. Mas, além disso, quais seriam aquelas indicações precisas? Se eu fosse dizer assim, ó, eu sou um gestor de saúde e eu estava querendo investir para avaliar um laboratório, para fazer a coleta do exame genético desse paciente. Quem são os pacientes que seriam assim indicados? Que cenários nefrológicos da prática do nefrologista estaria indicado a gente fazer o teste que teria benefício prático e seria custo efetivo? Isso aí, assim, é uma pergunta super importante, porque também não adianta a gente sair fazendo teste genético. Ah, não sei o que você tem, vou pedir teste genético. Também não é assim. Primeiro, aqueles pacientes que têm consanguinidade na família, né? Isso é um fato, história familiar Certo. positiva. Quando você tem uma história familiar positiva, muito importante. Manifestações extrarrenais, por exemplo, ele tem uma doença renal, mas ele também tem uma alteração ocular, ele tem uma alteração, ele tem uma surdez neurosensorial, ele tem uma manifestação cardíaca. Esses pacientes, você sabe que quando você pede um teste genético, a positividade é maior, né? Do que aqueles que não têm nenhum desses critérios. Mas, por exemplo, se você pede um teste genético para um paciente que não tem nenhum desses critérios, a porcentagem mais ou menos de positividade ainda assim é alta, 19 a 20%. Num paciente que tem todas essas histórias positivas, a positividade chega a ser 60%. E, obviamente, aquelas crianças, vamos supor, eu acho que você tem um paciente jovem que começou antes dos 25 anos a doença renal, você não conseguiu fechar o diagnóstico etiológico, eu acho que esse paciente vale a pena você pensar em fazer um teste genético. Por quê? É um paciente que provavelmente vai precisar de um transplante depois de um tempo, se a doença evoluir. É um paciente que, de repente, você pode mudar até a avaliação familiar. E é importante falar também que quando a gente vai pedir um teste genético, a gente tem que fazer um aconselhamento genético. Não é simplesmente falar, olha, faz esse exame aqui, vai lá no laboratório e faz. Você tem que explicar para o paciente quais são as consequências dos resultados daquele exame. Tanto consequências se o resultado for positivo, no caso de um painel, né? Você pede um painel de uma doença específica. Você pede, você sabe, olha, o resultado pode vir positivo, a gente vai fazer isso ou isso, aquilo, ou pode vir negativo. Ok, mas se você pede, por exemplo, um exoma, você pode ter resultados secundários, que a gente chama, aqueles resultados que você não espera. Então, você tem que saber se o paciente está preparado, né? Às vezes, você vai ter ali uma alteração genética que dá uma probabilidade maior daquele paciente ter uma doença cardiovascular, um câncer, uma neoplasia. Né? Então, você tem que fazer um aconselhamento genético para saber se ele vai estar disposto também a receber esses resultados. Porque quando você faz o aconselhamento genético, a pessoa pode falar, não, doutor, olha, só quero saber realmente se eu tenho essa doença que você está pensando, alguma doença renal ou não, mas eu não quero saber mais se eu tenho risco de câncer de mama, risco de sei lá o quê, um risco, outros riscos para outras doenças. Então, a gente não pode simplesmente sair pedindo como se fosse um hemograma ou uma bioquímica. A gente tem que conversar sobre o teste e o que você vai fazer com o resultado daquele teste. Muito bem, aí eu já fico aqui querendo aprender mais alguma coisa. Eu fico na dúvida também de solicitar. A gente solicita geralmente um painel ou a gente solicita o exoma? Não, quase, sei lá, o exoma. Como é que a gente faz para solicitar um exame desse? E depois a gente vai treinar aqui, tipo assim, alguns cenários práticos, tipo uma hematúria, uma doença renal policística, uma síndrome nefrótica córtico-refratária, córtico-resistente, ou córtico-requerente. Depois a gente vai treinar assim, para poder saber em que cenário se adequava. Mas como é que é isso? Pedir painel, pedir exoma, como é que é a diferença entre um e outro? Na verdade, assim, você tem alguns tipos de testes genéticos, né? Você tem, por exemplo, cariótipo,
ele, na verdade, ele é um genoma mais abrangente, assim se diz, tem uma nucleodia, umas alterações mais maiores, né? Vamos supor. Esse é o que a gente faz, assim, normalmente, quando a pessoa está gestante, pede lá para avaliação. Você tem também uma avaliação dos painéis, que a gente fala, são os painéis, assim, das doenças específicas. E aí, tem laboratório lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver lá os artigos, já teve um artigo que eu li, que o painel era assim, 50 mil painéis diferentes para doença renal. Tem o painel de síndrome nefrótica, que são mais de 80 genes, tem painel de tubulopatia, de ciliopatia, enfim. E aí você tem que saber o que tem no laboratório que você vai pedir esse exame, né? Por exemplo, hoje mesmo eu falei com uma pessoa responsável do Fleury, ela me enfiou alguns painéis que eles têm. Eles têm painel para doença de Fabry, eles têm painel para Alport. Então, assim, você tem que saber se você tem uma alta suspeita de que aquilo, não, isso aqui provavelmente é uma doença de Fabry, aí realmente você já fez lá o exame da enzima, ou então o paciente tem uma surdez, tem uma hematúria, tem tudo para Alport, aí você pede direcionado para aquela doença porque é um exame mais barato. Agora, se você não tem a menor noção do que aquele paciente tenha, ele tem uma doença, ele tem uma disfunção renal, com uma hematúria, mas ele também tem uma alteração cardíaca, ele tem uma hipomagnesemia, ele tem uma alteração eletrolítica que você não sabe o que é, aí você pede um exoma. O exoma, ele avalia os exons, né? Assim, são cerca de 180 mil exons que formam, na verdade, que você avalia 22 mil genes, né? Então, o exoma, ele, na verdade, ele avalia os genes que a gente conhece que tem mutações, né? Porque o genoma humano, ele é muito grande, ele é enorme, né? A quantidade de genes é uma enormidade, não tem? Então, o exoma, na verdade, ele pega, assim, esses 22 mil genes, avalia os exons, que é a parte do gene que codifica a proteína. Só que ele não avalia os introns, que também são outra parte do gene. Aí, para avaliar intron, né, mutação intrônica, você pede o genoma. Só que 85% das mutações, elas são já identificadas pelo exoma. Então, assim, para você pedir um genoma, lógico, o genoma, hoje em dia a gente sabe que estão sendo feitos estudos para avaliação do whole genoma. Mas o exoma, ele é aquele exame que você sabe que você, assim, uma doença que você de repente não tenha a noção do que possa ser. É um exame mais caro, cerca de 4 a 5 mil reais. E aí ele vai avaliar essas áreas dos exons, que é onde tem a maior parte das mutações, que é onde codifica as proteínas. E aí o problema é você ter um laboratório bom que saiba ler, né? Que saiba interpretar, porque você tem lá a extração lá do DNA, vai fazer pelos métodos, né? E aí os métodos eu não vou saber falar exatamente, mas são várias tecnologias atuais. E aí vai sair um mapinha lá, né? Na verdade, mas que a pessoa tem que colocar ali num computador e tem que ter uma pessoa que saiba identificar e ler aquelas alterações, porque não adianta nada você pedir o exoma e não te darem assim, olha, o exoma está aqui e não lerem para você. Você tem que discutir também com o geneticista. Some aquele exame que você vai pedir para aquele paciente que você não tem a menor noção do que tenha. Aí pronto, veio o exoma, não veio nada no exoma. Você fala, putz, não veio nada, não sei. Você pode pedir um genoma. Aí no genoma você tem essas mutações intrônicas, intergênicas, que eles falam, que são mais específicas. Entendi. Mas assim, tem um artigo interessante que ele mostra o seguinte: quando ele pegou, fez exoma e o painel genético nos pacientes, a positividade do exoma era assim, 20%. E a do painel genético era cerca de 9%. Ou seja, o exoma ele te dá mais dado, né? Ele vai te dar mais informação e provavelmente ele vai te dar mais assertividade, assim, mais diagnóstico genético positivo. Mas, dependendo da doença, se você já tem uma suspeição forte, vale mais a pena você pedir um painel genético, porque você vai estar poupando dinheiro, né? E você vai ter uma positividade igual à do exoma. Uma suspeita muito forte de Alport. Não tem por que eu pedir um exoma para ele. Você pede
Na verdade, aí você pede um painel genético para aquela doença. E aí o Tá. painel genético você tem para várias patologias. Então, dá uns exemplos aí para o pessoal saber quais são as patologias, quais são as doenças renais que a gente tem já um painel que você pode aplicar na prática, é solicitar. Olha, Que é assim. aqui no Brasil não tem tantos ainda, né? Mas, Tá. por exemplo, aqui o que eu costumo pedir? Para chua, que é uma doença que eu estudo bastante, doença de Fabry, Alport. Na verdade, você pode pedir a análise genética para doença renal policística, aí já não é painel, eles fazem o PKD1, PKD2, enfim. Mas, fora do Brasil, você tem alguns laboratórios que fazem painéis específicos. Por exemplo, para síndrome nefrótica córtico-resistente. Aí vem um painel de mais de 80 genes. Tubulopatias também. Aí tem um painel que tem uns 40, 50 genes. Então, assim, o importante é você ter um laboratório que você de referência e você conversar com aquele laboratório e saber o que ele tem disponível para você fazer. Se ele não tem um painel, aí você parte para um exoma. Porque não adianta assim, você também... Não vou pedir um painel de uma doença que eu não estou suspeitando. Então, o ideal é você saber o que tem disponível. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Mendelix, a gente tem o DLE, que é um laboratório que também faz, mas eles não me mandaram um painel deles ainda. Eu não sei te falar quais painéis eles têm. O Fleury hoje me mandou. Eles têm alguns painéis, mas, por exemplo, eu não vi painel para síndrome nefrótica no Fleury. Então, assim, eu até estou conversando com esses laboratórios para entender, até porque eu acho que eles também estão começando a pensar na demanda da nefrologia, porque eles não têm essa demanda, né? Eu conversei com a pessoa lá responsável, ela falou, olha, a gente não tem uma demanda de nefrologia. Então, como é que ele vai ter um painel, né? Ele vai ter um exame ali para oferecer se ele não tem essa solicitação? Então, eu acho que agora a gente tem que fazer essas demandas para, de repente, os laboratórios trazerem mais esses painéis para a gente. Perfeito. Então, a gente tem, na teoria, se eu estou diante de um paciente, um exemplo, de uma genética, vai lá, entra em contato. Depois a gente pode, não sei se... A gente não tem conflito nenhum de interesse, né? O interesse da gente é que todo mundo aprenda, né? Que todo mundo saiba, na prática, tem alguma forma de acessar algum laboratório ou algum centro que faça esses testes genéticos para a gente dar a resposta para o nosso paciente, que é o que a gente quer. Sim, né? sim. Então, eu diria que a gente tem um painel para doença de Fabry, muitas vezes a gente já suspeita, algumas vezes não é nem necessário o teste genético, você já dá o diagnóstico com o que você tem da enzima e do quadro clínico laboratorial. Na Shua, é super difícil a gente fazer, né? Fator H, fator I, é teste genético para avaliar esses genes codificam esses fatores inibitórios aí. Geralmente, para a Shua, eu peço um painel genético que tem 13 genes, mais cobalamina, que é um diagnóstico diferencial, né? Deficiência da cobalamina, mais DGK-epsilon, que também é uma outra mutação, que também é um diagnóstico diferencial, apesar de é uma microangiopatia trombótica, tal, não é relacionada ao complemento, mas a gente pede DGK-epsilon também. Então, tem algumas doenças que a gente já pede alguns genes específicos. Esses, pelo menos a maioria dos laboratórios já estão fazendo. Tá. O que eu fico na dúvida, Bebel, aí você vai me ajudar agora, porque existem algumas doenças que são raras, né? E que você participa do comitê, tudo isso, mas existem doenças que são da nossa prática. A doença renal policística é uma delas, uma GESP ou uma síndrome nefrótica córtico-resistente, outra delas, a hematúria assintomática, na suspeita de Alport, ou se você está na dúvida se é membrana fina, que agora também é Alport, tudo junto, doença do colágeno tipo 4, né? Que doença é essa que está ocasionando? Em que cenários dessas doenças mais da nossa prática a gente precisava solicitar? Por exemplo, eu tive uma paciente uma vez que ela tinha doença renal policística, autossômica dominante. O pai dela tinha, passou para ela e ela teve um neném, teve um filho. E aí ela estava querendo saber se ela poderia dosar o PKD1, o PKD2 no filho, para saber se o filho tinha a mutação. Porque se o filho tem a mutação, como é uma penetrância de 100%, ele vai desenvolver a doença uma vez na vida, e alguma hora na vida. E ela disse para mim assim, ela era médica, inclusive, ela me chamava de Luizinho, ela disse assim, Luizinho,
eu não vou suportar ter dois filhos que carregam esse gene. Se tiver, aí ela me perguntou, vale a pena dosar? E na época, isso faz uns 7 anos mais ou menos, a gente tinha um ou outro laboratório que fazia. E aí eu fui consultar um colega meu que trabalhava muito com doença renal policística. Ele disse, você pode até solicitar o gene, né, se ele tiver o gene, mas pode ser que haja falso negativo no PKD1. Em torno de 20% dos PKD1, quando a gente faz a técnica para dosar, vai vir uma mutação negativa e ele vai carregar o gene. E aí eu fico me perguntando, no cenário de doença renal policística, para saber isso funciona, isso é legal, é interessante de fazer para poder dar essa resposta para a minha paciente, ou a gente deve usar só naqueles pacientes, por exemplo, que tem uma doença renal policística de novo, que a gente não sabe se é uma doença renal policística mesmo, se aquele paciente é um mosaico, se é um paciente de doença multicística. Em que cenário da doença renal policística, que é uma doença muito comum na prática, né, nossa, do consultório, do dia a dia, em que cenário a gente deveria dosar o PKD1 e o PKD2 na doença renal policística, na prática, assim, para a audiência que está aqui saber mais ou menos qual é a ideia? Olha, assim, sempre quando tem um caso que não tem história familiar, né, tem que dosar, porque aí você fica, bom, por que tem e os outros não têm? Enfim, isso aí sempre você faz. Em relação a se o paciente ele tem uma condição financeira, eu gostaria de saber, entendeu? Eu dosaria. Eu acho assim, a única questão é que você tem que perguntar o que você vai fazer com o resultado do teste. Tá, tudo bem, você tem, a gente sabe, por exemplo, aqueles casos que, poxa, a família inteira tem. A família inteira tem, não tem dúvida. Se você vai dosar, você provavelmente vai. Agora, no caso da sua amiga, eu acho que eu questionaria ela, tá, tudo bem, você vai saber e o que você vai fazer? Você vai mudar a vida sua e do seu filho? Porque na Chua, que é uma doença genética também, algumas mães me perguntam isso. E eu falo para elas, olha, tá, se a gente fizer... No caso, a penetrância da doença renal policística é outra totalmente diferente da Chua. Realmente, o paciente tem o gene, vai ter e não tem como. Mas aí eu acho que você tem que chegar para manejar a expectativa dela. O que você vai fazer com o resultado desse teste? Seu filho vai viver diferente? Ah, tudo bem, de repente vai mudar hábitos de vida. Eu não sei, eu acho que às vezes pode gerar mais uma ansiedade na família do que ajudar. Eu me questiono, assim, algumas coisas. Mas se a pessoa não, olha, eu quero realmente saber para eu poder já me programar e ter uma noção do que pode acontecer, e eu acho que é válido, né? Porque naquele momento você não vai fazer nada com o filho dela e ela também não sei se vai deixar de ter um filho por conta disso. Às vezes pode até deixar, não quero ter mais filho. Uhum. Mas eu acho que é válido quando você tem dúvidas no diagnóstico. Porque a doença renal policística, realmente, quando você tem um quadro que a família inteira tem, eu acho que não tem muita dúvida, né? Às vezes, se a paciente não tem condição financeira, não vale a pena fazer. Agora, se ela quiser muito fazer, ele não te ajuda muito a definir condutas. É isso que eu tô querendo falar. Assim, às vezes, para você pedir um teste, você tem que pensar assim, poxa, o que eu vou fazer com esse teste e o que vai mudar na minha conduta? Quando você não sabe um diagnóstico da doença, vai mudar completamente, você saber o que ele tem. Agora, quando você já tem um diagnóstico firmado, vai mudar no sentido de repente, você ter um aconselhamento genético, familiar, manejar expectativas, manejar ansiedades. Mas, assim, no sentido de mudança de conduta, eu não sei se vale a pena. Agora, naqueles casos que a gente tem dúvida, é óbvio que eu faria também. E hoje em dia é um teste que é muito mais acessível, né? Muito mais. E no cenário, vem interessante, e no cenário de a pessoa ter doença renal policística, querer engravidar, mas ter o risco de passar e de transmitir, e fazer uma fertilização in vitro. E aí é uma discussão filosófica. Aí, essas questões, eu vi na o pessoal verdade... falando, acho que os italianos, algum grupo na Europa estava tentando implementar isso já, ou já implementa isso já. Não sei se já ouviu falar de você tentar ter uma gestação, portanto, não transmitindo o gene por fertilização in vitro. Eu não sei, assim, a legislação no Brasil em relação à fertilização in vitro, eu não sei se permite esse tipo de seleção, entendeu? Eu acho que não permite. Inclusive, não permite nem escolher sexo, né? Assim, eu quero um menino ou eu quero uma menina. Então, assim, eu não sei se, de repente, quando essas fertilizações, eles fazem lá a biópsia do embrião, né? Não sei se você pode selecionar
é, o tipo, ah, não, eu quero só um embrião que não tenha a mutação, né? Eu não sei se isso É. pode ser feito. Uhum. Aí, olha, tem até uma Kalina aqui, tá Tem. falando que várias pessoas fizeram Do fertilização grupo fizeram artificial. FIV. Pois é, Kalina, então fala pra gente se realmente elas escolheram ou não. Porque ela é uma paciente, eu acho, que tem doença renal Uhum. É sim, é sim. crônica. E aí eu realmente, nesse sentido, eu não sei responder, Luiz. Tá. Porque eu acho que não Tá. é permitido pela lei. É. Tá. Outra pergunta, para a gente sair um pouquinho Mas do olha, cenário. Diz. mas é óbvio, fazem a seleção. É óbvio que se puder, eu acho que tem que ser. O ideal é Que é selecionar, válido, né? né? Ninguém quer ter um filho com É, um paciente é. com alguma doença que você saiba que possa levar a uma morbidade, uma mortalidade. Uhum. Ah, outra pergunta. No cenário assim, a gente chega no ambulatório tentando transferir assim o que a gente fala para a vida prática. Uma hematúria microscópica, assintomática, com um pouco de proteinúria e sem história familiar, por exemplo. A gente acha que vale a pena fazer teste genético para paciente que tenha. Porque a gente sabe que essas hematuras, muitas vezes, elas não têm sintoma nenhum. O paciente acaba a primeira manifestação de hematuria assintomática, proteinúria assintomática, é a doença renal crônica. E aí a gente fica preocupado. Quando a gente se depara com um quadro desse, tem hematura dismórfica, proteinúria sintomática, sem nada de surdez neurosensorial, sem nada de alterações oculares sugestivas de Alport propriamente dito, você acha que vale a pena nesse cenário de hematura microscópica com proteinúria assintomática, fazer o teste genético para tentar ver alguma alteração no colágeno, no tipo 4, ou não tem muita utilidade prática, porque a gente não vai mudar muito a nossa conduta? Não, eu acho que vale sim. Eu acho que muda a conduta no sentido de você saber qual é o diagnóstico. Isso já muda a Uhum. conduta. Você já saber o diagnóstico daquele paciente, a família também saber que é uma doença genética, você vê que muda o curso da doença e o manejo. Então, assim, alguns artigos mostram exatamente isso. Por que fazer o teste genético? Às vezes são doenças que a gente pode mudar ou pode tratar, às vezes não, você não vai conseguir. Mas você, de repente, não fica na dúvida quando ele for precisar de um transplante, você sabe qual é a doença que ele tem, ou seja, então você sabe o manejo pós-transplante também. Diferente de um paciente que você transplanta uma doença indeterminada, você fica no pós-transplante sem saber o que pode acontecer. Uhum. Então, toda vez que a gente tem realmente uma doença que, uma hematura, uma proteinúria, na verdade, vamos supor, você biopsiou esse paciente, tem uma proteinúria maior que 1 grama, não é uma nefropatia iperigiar, você não chega naquele diagnóstico etiológico, eu acho que vale a pena sim você, de repente, avaliar e fazer um exoma, e o paciente estiver evoluindo com perda da função renal. Agora, se for uma hematura isolada, se for uma hematura que o paciente não está perdendo função, você está acompanhando, ele está sempre com aquela hematura, mas função renal normal, aí eu também não sei qual é a validade, porque às Uhum. vezes é uma hematura grana fina, como a gente Uhum. falou, né? Então, assim, Uhum. não vai mudar muito a conduta. Agora, se tá perdendo, se tem uma história ali, tá com uma creatinina aumentando, tem uma proteinúria, não chegou no diagnóstico e você sabe que pode evoluir. Eu tenho um paciente assim, mas ele tem uma história familiar positiva super importante. Então, assim, eu até biopsiei esse paciente, acho que a biópsia não vai me dar nada a minha conduta. E a ideia agora é eu fazer uma análise genética, só que ele é do SUS, então eu tô tentando viabilizar como que eu vou fazer a análise genética, porque esse paciente, ele tem um tio que faleceu, ele não sabe o que ele tem, ele está evoluindo para uma disfunção renal crônica com necessidade de diálise. Então, esse paciente eu acho essencial uma análise genética. Você vai mudar a história da família inteira. Ah, joia. Perfeito, perfeito. E o terceiro grupo de doenças que a gente fala aqui, que é da vida prática, são as síndromes nefróticas, né? E aí eu fico sempre na dúvida. Eu vejo muito paciente com glomerulopatia e eu sempre fico na dúvida. Será que vale a pena a gente fazer o teste genético já na primeira vez que a gente faz o corticoide e não tem resposta? Digamos que seja uma GESF, uma lesão mínima, mas no adulto, falando de adulto aqui. O ruim da GESF é que a GESF pode se manifestar como GESF genética só na vida adulta. A gente tem aquelas gestos que são gestos a finlandesa, tudo isso, aí tudo bem. Na infância você dá o diagnóstico, mas às vezes a GESF, ela é uma GESF genética que se manifesta na vida Sim. adulta. E se manifesta como a GESF primária, né? E muitas vezes a gente faz o corticoide e é tão ruim quando a gente faz o corticoide em altas doses na GESF, porque é 1 miligrama por quilo, é muito tempo de tratamento.
e tem muito efeito colateral. E quando aquilo não funciona, eu fico na dúvida, será que vale a pena fazer mesmo a ciclosporina aqui, ou o tacrolimus aqui, ou estava na hora de fazer o teste genético? O que você acha na sua prática? Assim? Olha, Será que a gente deveria fazer o teste só depois que foi refratário o inibidor de calcineurina, ou faz já quando é córtico resistente? eu acho assim, se eu realmente tivesse disponível, por exemplo, o Fervenza, né? Eu vi que teve meio clínica aí no Pernambuco, Uhum. infelizmente não pude ir, mas eu converso muito com ele e ele tem uma aula sobre genética aí maravilhosa. O que eu vejo é o seguinte, eles não esperam muito, não. É uma GESP, já faz uma análise genética. E eu vou te falar, nem corticoide às vezes ele faz, já parte para ciclosporina para poupar o corticoide, porque a gente sabe que o corticoide ele é deletério às vezes. A gente sempre começa o corticoide, tá lá no Cadigo, enfim, e aí a gente vai seguir lá direitinho o protocolo. Mas o que a gente observa é que quando você tem uma disponibilidade do exame, o ideal seria até você fazer logo, porque você está o paciente fica com catarata, ele fica com xingode, ele fica hiperglicêmico, ele fica feio. Elas, É, poxa, quando mulher, então as mulheres ficam deprimidas. Eu falo, calma, que vai voltar ao normal. Porque a gente vê que volta ao normal, é, mas imagina. Eu fico me questionando, se eu tivesse que fazer corticóide de 1 miligrama por quilo, nossa, eu acho que é. é duro, né? Então, assim, eu acho que se a gente tem a disponibilidade do teste, eu acho que seria o ideal a gente já partir para a propedêutica, assim, começa a tratar, faz análise genética. Eu acho que tem que fazer parte da propedêutica, principalmente na GESP, que a gente sabe que existem vários tipos genéticos aí, e vários tipos que não vão responder nem a corticoide nem a ciclosporina. E aí não Isso. tá nada, entendeu? Então, eu acho que a gente está gastando remédio, a gente está gastando. O paciente está sendo submetido a uma terapia que não vai ser eficaz, com efeitos colaterais, inclusive de infecção, que a gente sabe que, poxa, você está Uhum. imprimindo. Então, eu acho que se eu tivesse disponível facilmente no SUS, né? Porque a maioria dos meus pacientes com glomerulopatia são do SUS, né? Eu trato Uhum. muito paciente. Eu tenho um ambulatório de glomérulo também. Então, assim, é difícil a gente conseguir realmente fazer no SUS. Mas se a gente tivesse disponibilidade, com certeza seria um teste que eu colocaria já em primeira mão para esses pacientes com GESF. Então vamos lá. A gente falou de Shua, Fabry e Alport, ou hematura assintomática, doença renal policística, GESF, tubulopatias, né? Foram 6 grandes grupos de doenças que a genética pode auxiliar. E todo mundo se pergunta, Bebel, assim, tá bom, é muito bonito aí, vocês estão falando de genética, falando dos genes, mas quanto é que é isso? Quanto é que é um teste desse? Quanto é que custa mais ou menos para eu poder falar para a família? Por exemplo, amanhã eu estou lá no consultório, vejo uma paciente com gesto córtico resistente, como é que eu faço? Como é que eu falo quanto é que é um teste desse? A média de quanto? Eu sei que varia cada laboratório, varia cada exame. Falando de painel, falando de um painel específico, por exemplo, falando dos painéis, quanto é que é mais ou menos assim um teste desse para a gente falar para a família, para eles programar? Muitas vezes a família consegue lá se programar e tá, eu consigo. O laboratório facilita, divide no cartão. Quanto é que é mais ou menos um teste desse assim? Bom, quando você fazer um painel, dependendo do painel da doença, em torno de 2.000 a 3.000 reais pode variar esses painéis. E aí, como você falou, dividir em 10 vezes iguais no cartão. Então, isso já é uma facilidade que eu acho que, às vezes, o paciente ele não tem tantos recursos, mas ele se esforça e consegue realmente pagar aquele exame, a família ajuda. O exoma, não. O exoma ele já é em torno de 4 a 5 mil reais. E o genoma ele é um pouco mais caro. E existem laboratórios que estão fazendo programas que para pacientes com baixa renda, para pacientes de SUS, com preços mais acessíveis. Acessíveis não estou falando 300 reais, estou falando assim, vamos supor, um exoma que custa quase 5 mil reais, ele vai pagar 2.000 e poucos reais, que é um preço muito bom para um exoma. De repente, um painel que é 2.000, 3.000 reais, ele vai pagar 1.000 e pouquinhos reais. Então, são exames que são caros, mas dependendo do paciente, eu acho que não há problema, né? Paciente particular, por exemplo, eu acho que todos pagam, né? Sem Uhum. problemas, dividido 10 vezes. Eu sei que não é um exame barato, mas
Para pacientes de SUS, aí fica um pouco mais complicado, até porque a gente sabe que muitas vezes eles não têm dinheiro nem para passagem, né? Mas eu acho que quanto mais a gente familiarizar os nefrologistas com a importância do teste genético, quanto mais a gente solicitar esse exame, mais barato vai ficar, porque os laboratórios vão ver que tem uma demanda ali reprimida e eles vão começar a trazer esses testes. O que acontece hoje é que eles não têm os testes que a gente precisa porque eles não visualizam essa demanda. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que começar a pedir mais esses testes, né? E aí, a maneira que você vai pedir, solicitar, solicitação de exoma. Existem alguns convênios que, se você fizer um relatório, eles liberam. Tem também alguns exomas que já vêm com análise mitocondrial. Para nefro, eu não vejo, assim, para doenças de alterações mitocondriais. Essas são doenças aquelas mais específicas. A única que eu vi relacionada a nefro é a surdez neurosensorial relacionada ao uso de aminoglicosídeo, como a gente usa muito, né? Uhum. Mas essas são doenças mais assim específicas, neurológicas, que não são muito da nossa prática clínica. A não ser que você tenha um paciente sindrômico aí, que tem alguma doença mais criança, enfim. Mas, assim, esse exoma varia realmente de 4 a 5 mil reais e os painéis de entre 2 e 3 mil reais. Tá, E quanto ao PKD1, PKD2, eu acho que chega a ser até um pouco mais barato, porque são poucos, né? São poucos gente. Perfeito, perfeito. Dando uma resumida aqui, 50% das causas de doença renal crônica indeterminada, elas são de base genética, 50% das glomerulopatias córtico-resistentes são de base genética, 25% CACUT, 20% das tubulopatias. Em quem a gente vai solicitar esses exames? Quando existem manifestações extrarrenais, consanguinidade, em doenças específicas do tipo Chua, a gente pode solicitar, deve solicitar na maior parte dos cenários. Doença de Fabry, Alport, doença renal policística, GESF e tubulopatias são doenças que a gente pode ter um perfil ou um painel específico, e o custo do painel em torno de 2, 3 mil reais, mais ou menos isso, Bebel? 2, 3 mil, e se for exoma, 4, 5 mil, mais ou menos isso, né? Da quantidade de genes que vai ter no painel. Por exemplo, se é um painel que tem um maior número de genes, ele vai ser um pouquinho mais caro. Se é um painel que tem um número de genes reduzido, ele vai ser um pouco mais barato. E o exoma são 22 mil genes ali que você avalia. E o genoma são mais de 40 mil, alguma coisa assim, Sim. né? O genoma é aquele assim que... Mas o genoma não é feito aqui, assim, vários lugares ainda não fazem. Não fazem. Às vezes vai fora do Brasil. Mas eu acho que o exoma ele já resolve 85% dos nossos problemas, entendeu? Então, assim, se você não sabe nada do que é, pede um exoma. Que eu Perfeito, acho que perfeito. E aí, perguntaram aqui, das pessoas que estão assistindo, se o nefrologista consegue interpretar o resultado. Então, quando você pede esses exames, você descreve o que o paciente tem, até para também o geneticista pensar no que ele vai procurar. Não adianta você pedir, solicita um exoma. Aí você tem que colocar, solicita o exoma, paciente com doença renal de causa indeterminada, alteração ocular, alteração disso, alteração daquilo, porque é um quebra-cabeça. Na verdade, da mesma forma que a gente está montando aquele quebra-cabeça, o geneticista ele também tem que entender qual é o quebra-cabeça que a gente está montando. Então, a gente tem que dar as informações e ter um papo ali com o geneticista também para entender. E, obviamente, quando ele solta o resultado, antes de liberar, tem que ter uma conversa. Você liga para entender o resultado, para ele te explicar, porque existem coisas ali que a gente também não sabe. Né? São muito específicas. Que ele vai falar, você vai falar, gente, está falando grego comigo. O que é isso? Me explica. Então, o resultado, ele vai ser liberado, mas você tem que ter uma parceria ali, né? Eu tenho um telefone, já aconteceu de eu ligar para o geneticista e falar, olha, tem que dar uma prioridade nesse caso. É sempre bom a gente ter. Inclusive, em outros países, existe geneticista trabalhando já nos serviços de nefrologia. É um geneticista só do serviço de nefrologia. É um sonho para mim. Eu queria muito ter um geneticista trabalhando comigo no serviço, mas aqui no Brasil a gente ainda não é uma realidade. Perfeito. E aí,
a importância de a gente fazer o teste genético, não só para dar o diagnóstico preciso, mas para tentar não expor, né, o paciente à terapia fútil, né, do tipo imunossupressão, né, que tem um risco, diagnóstico, terapia fútil, orientação genética para ele, para a família, né, e também programar ou ter uma noção do que vai acontecer no transplante. Será que o transplante vai estar indicado ainda? Que tipo de situação eu vou estar? Você trabalha muito com transplante, né? E aí eu não tenho muita experiência mais com transplante, no trabalho. Que condições a gente, não é contraindica, mas não sugere o transplante como uma terapia interessante? Por exemplo, no AGESF, que é comum a gente ver, né? Jovens com GESF, se a GESF for primária ou a GESF for genética, faz diferença para o nefrologista estar conduzindo um caso com gesto genético ou gesto primária em relação à recorrência, por exemplo, da doença no enxerto? Sim, né? Total, assim, porque dependendo se for gesto genético, ele transplantou, a chance de ocorrência é bem menor, né? É mínima, né? Então, assim, você não vai fazer a plasmaférese, você de repente não vai fazer um rituximab. Agora, se for uma gesto primária, de repente com fator circulante, assim, a etiologia da gesto é multifatorial. Aí sabe que tem maior chance de recidiva. De repente, você vai monitorar melhor aquele doente, você vai fazer a plasmaférese, você vai fazer o rituximab. Isso faz total diferença. Agora, tem um artigo super interessante que ela demonstra exatamente... Ela pegou... Era no Hospital de Boston da criança. Ela pegou... Foi uma coorte retrospectiva. 104 pacientes que já tinham transplantado, já tinham um diagnóstico definitivo. E aí, eles fizeram o quê? Eles fizeram o genoma, o exoma, né? O exoma daquelas crianças. E aí, nesse caso, já fizeram o exoma, eles conseguiram fazer o diagnóstico já etiológico de algumas pessoas, de alguns pacientes que já tinham transplantado, em cerca de 40%, sendo que, sim, cerca de 9 pacientes com diagnóstico indeterminado, 5, eles teriam mudado o curso da doença. Para você saber como é importante. 5, eles viram que em 5 foram feitas condutas totalmente erradas, porque o diagnóstico não estava definido. Então, 5 pacientes de 9, ou seja, 50%, eles teriam mudado o curso do tratamento daquele paciente. E uma doença interessante também que a gente dos 4 ou 5 pacientes que tinham nefrolitise de repetição genética, fechou o diagnóstico de hiperoxaluria primária, que também muda completamente a conduta pré e pós-transplante. Então, para ver como é importante. Perfeito. Bebel, a gente está agora acabando nosso tempo. Eu queria agradecer demais a sua presença. Você quer falar algumas últimas palavras em relação à importância, só para poder dar uma fechada para a audiência lhe ouvir? Primeiro, agradecendo demais a sua presença. Você é tanto conhecimento que a gente podia passar aqui mais 1 hora, 2 horas conversando sobre genética. Se quiser deixar, enfim, seu e-mail, contato, ou pedir para mandarem para mim qualquer dúvida que tiver, que eu repasso para a Bebel, né? Para a doutora Maria Isabel. Obrigado, Bebel, pela presença, pela gentileza de ter aceito o convite dessa live. E aí, fica à vontade para falar a sua mensagem principal em relação a esse cenário da genética na nefrologia. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao Luiz. Assim, estou me sentindo honrada, né, de estar nesta live com um nefro-influencer top na internet. Eu super sigo você, admiro, não conheço pessoalmente, mas, quer dizer, a gente se viu num congresso lá em Floripa, mas não sei se você lembra, né? A gente se viu numa mesa lá, mas a gente não se falou, porque eu acho que a gente não se conhecia, então da próxima vez, com certeza, a gente vai trocar figurinhas. Não, eu acho que o que tem que falar é que eu acho que a genética é uma realidade na medicina e na nefrologia. Todos têm que ter noção de que são exames acessíveis, assim, no sentido de estão disponíveis, e cada vez mais a gente tem que realmente solicitá-los para tornar mais ainda acessível, diminuir o preço e para a gente ter um diagnóstico mais preciso dos nossos pacientes. Eu acho que isso aí vai mudar o rumo da medicina, isso vai mudar
a nossa conduta, o nosso tratamento, e vai impactar não só naquele paciente, mas na família inteira. Então, quando você faz um diagnóstico genético, você tem que pensar que você está influenciando, às vezes, uma geração inteira, que é muito importante também, né? A gente vai impactar a evolução daqueles pacientes todos durante uma geração ou várias. Então, eu estou disponível, eu não sou influencer igual o Luiz, mas eu sou super acessível pelo WhatsApp, por telefone, enfim, por qualquer meio de comunicação, fácil de falar. O que eu puder ajudar, eu tô disponível aí. Obrigada mais uma vez. E o Joia. Edson mandou uma pergunta aí. Depois eu te mando o artigo, porque ele perguntou: qual é a autora do artigo? Você conhece a creatinina, né, Luiz? Conheço. Conhece, né? Joia. Bebel, obrigadão, viu? Creatinina, Edson, não pode esquecer de falar isso, senão ele fica chateado. Dose a creatinina, questão de ficar chateado. Ele é muito gentil também, a gente se falou muito no Congresso Brasileiro. Isso aí. Já, Bebel, obrigado. Boa noite a todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um direct para mim, eu repasso para a Bebel. Se eu souber responder, eu respondo uma coisa ou outra. Caso contrário, eu entro em contato com ela para poder tirar a dúvida de vocês também. Tá bom? Forte abraço, Bebel. Obrigado. Um beijo, viu? Obrigada, obrigado pessoal. muito pela gentileza. Até mais para vocês e boa noite. Beijo. Tchau.